Quando eu quebrei a primeira vez. Eu já quebrei 3 vezes, não é fácil quebrar. É um americano praticamente. Não, mas a quebra te ensina muita coisa, né? A primeira coisa é que você não é super-homem. Oi, meu nome é Thanos, a gente está aqui em Cotia há quase 20 anos, eu morava em São Paulo e procurando uma qualidade de vida um pouco diferente, com mais calma, viemos para cá e já fiz muita coisa, estou com uma idade já, passei dos 18 já faz algum tempo e hoje nós temos uma imobiliária. E o que a gente pensa com isso? Não só como uma sobrevivência, mas também poder contribuir com um bem do nosso conhecimento. Eu sou engenheiro, meu sócio também é engenheiro. Contribuir com o nosso conhecimento para a melhoria das pessoas. Rapaz, a engenharia eu trago por causa do conhecimento mesmo. Eu sou engenheiro eletrônico, eu fiz muita coisa que vocês nem imaginam, né? Todo mundo hoje tem geladeira em casa. Hoje toda geladeira tem uma centralina, que a gente fala que é todo condensado. Isso quem desenvolveu fui eu, por causa do sistema de produção de geladeira. Eu fiz o chicote para o carro da Gurgel. Muitos não vão nem saber o que é. Se tem mais de 50, vão. Então eu fiz já muita coisa, né, profissionalmente. E a vida vai te encaminhando. Aí eu trabalhei muito tempo numa multinacional, depois eu trabalhei no ramo de segurança, depois trabalhei no ramo de incorporação e todo esse conhecimento profissional me levou para a imobiliária. Isso é muito legal e ao longo desse tempo a gente vai amadurecendo e vai vendo que a gente pode contribuir de uma maneira sendo profissional, mas com um bem melhor. Desde criança, desde adolescente, eu sempre falo que eu fui uma pessoa extremamente favorecida e eu sempre falava que a gente tinha muito. E a gente tem muito. E sempre alguém tem alguma coisa para dar, né? E quando eu falo isso, não é financeiramente falando. É boa vontade, carinho, um sorriso. E isso me acompanha a vida, até na minha vida profissional eu sempre fiz isso. Minha esposa às vezes briga comigo, ela fala que eu sou muito bonzinho, que eu fico fazendo coisas e tal. Mas eu me sinto bem fazendo isso. E eu acho que se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente estava um pouco melhor do que a gente está hoje. Não que estejamos ruins, mas a gente ainda está nos primeiros degraus de uma escada que eu acho que ela é longa, mas que a gente tem um objetivo maior na vida que só trabalhar, ganhar dinheiro e ter lazer. É outra coisa que se você não tiver amigos, família, um elo forte de amor em volta, você não supera dificuldades. Não supera. Isso aí, achar que você é super-homem, que você vai superar sozinho, impossível. É impossível. Não vem me dar exemplo porque sempre alguém vai te ajudar. Uma mão amiga, a mãe, pai, irmão, colega, um primo vai te ajudar. E nessas fases que você vai indo, né, eu tenho um casamento muito legal, a minha esposa é uma pessoa muito parceira, muito companheira, que me ajudou demais nesses momentos, porque eu vejo que se você não tiver tranquilidade em casa, você não consegue brigar na rua. Então se você tem problema na rua e tem problema dentro de casa, sua vida vira um inferno, né? E eu tive essa felicidade de ter toda essa condição e superar essas dificuldades ao longo do tempo. Foi aí que eu comecei a enxergar o mundo de uma maneira um pouco diferente. Porque eu era aqueles workaholic, trabalhava pra caramba, ganhava muito dinheiro, mas muito dinheiro, né? Mas eu não era feliz. Então, quando eu quebrei a primeira vez, deu trauma. Sempre a primeira vez dói mais, né? Mas aí você aprende que você pode fazer coisas diferentes e boas, e o dinheiro não é tudo. Ele é muito importante, você não pode deixar passar e falar, não, vive de ar, vive de brisa. Não é assim que funciona a vida. A gente faz muita caridade, meu sócio faz, eu tenho um elo de amigos que trabalham e fazem, só que para fazer caridade precisa ter recurso. Não vem me falar que sem recurso você não faz. Você pode fazer uma pequena ajuda, mas caridade precisa de recurso, né? E é proporcional ao que você está disposto a fazer, como você quer fazer, com planejamento, né? Então, essa seara eu fui aprendendo ao longo da vida.
Depois entrei no... Tive colegas que me levaram para lados espirituais mais interessantes, né? E eu comecei a aprender mais sobre o lado de lá, né? Sobre uma vida espiritual, que eu era muito materialista. E quanto mais eu fui estudando e aprendendo, mais eu descobri que eu estava no caminho certo. E quanto mais eu descobri que estava no caminho certo, mais eu tive vontade de fazer as coisas, né? E como nada é por acaso, eu fui me juntando a pessoas que pensavam que nem eu. Então, com o tempo, fomos trabalhando em casas de conforto para as pessoas, né? Fiz muito tempo fraldas geriátricas num centro espírita, era responsável pelas fraldas. E é muito gostoso quando você faz uma coisa que você pode levar para as pessoas e aquilo traz um alento, um conforto, um carinho. Porque você descobre que aquele produto que você está fazendo é só um meio de comunicação. É um elo para você chegar nas pessoas, que elas querem conversar, elas querem desabafar, elas querem ter um contato de amor, de carinho, e que a gente consegue pelo menos levar isso. Deu 5 minutos um grande amigo meu que chama Cleiton, e falou, vamos montar um grupo. E esse grupo chama Pães de Francisco, hoje já tem 6 anos, a gente atua todo domingo nas regiões embaixo dos viadutos aí do Rodoanel, pessoas muito pouco favorecidas, muito carentes, onde hoje eles esperam para conversar conosco, nós sabemos o nome deles, e são pessoas desfavorecidas de tudo, tudo. Antes a gente começou levando pãozinho com mortadela e uma água, hoje a gente leva ração, roupa, kit de higiene, doce e principalmente uma conversa. Nós não estamos lá para catequizar ninguém, nós estamos lá para mostrar que o amor prevalece sempre, que eles têm uma chance, basta depender deles. Nós não vamos fazer o trabalho deles, cada um faz o seu trabalho. Mas eles têm que entender que eles têm um jeito, eles podem sair daquilo, basta eles quererem. Então é uma coisa que gratifica demais, eu sou um marqueteiro de marca maior, eu levo mesmo, quem quiser ir sempre vai estar convidado, porque eu acho que as pessoas têm que começar a entender que o próximo é tão importante quanto a gente. No dia que a gente chega nessa conclusão, a gente começa a fazer alguma coisa, sem interesse. O de Francisco, como sede, vamos falar assim, né? Ela fica no Centro Espírita Verde Luz. Nós fazemos entrega todo último domingo à tarde. Todo último domingo de cada mês à tarde a gente entrega. Uma coisa que a gente não abre mão é da energia gasta em tudo que nós levamos. Nós levamos lanche, pão com mortadela. Aí o pessoal fala, por que você não leva pão com presunto ou misto? Porque o pão com mortadela, ele dura mais. Então, de 2, 3 dias ele não estraga. Se eu levo uma marmita, ela pode azedar. O presunto ele pode ficar ranço. O pão com mortadela dura. Então, isso também foi pensado. Aí fala, por que você não compra pronto e tal? Porque tudo é energia. A gente precisa depositar amor na confecção do lanche. É depositado amor. Hoje os kits, tem uma moça lá fantástica que trabalha lá com o grupo, chama Edi. Ela faz kits de roupa. Então, por exemplo, eu sou 46, então ela vai pegar uma camisa 46, uma calça 46, se tiver uma cueca, ela põe uma cueca, se tiver uma meia, põe num saquinho, escreve 46 e a gente dá esse kit para o morador. Se tiver calçado, a gente dá calçado. Então hoje a gente leva calçado, leva ração, leva bolacha, leva doce, leva kit, né? E o que é bacana é que nem todos são espíritas, isso não precisa. A gente precisa de pessoas que tenham carinho e amor. E nem classe social. Nós temos desde empresários até pessoas extremamente humildes, que levam uma vida difícil. Então não precisa de dinheiro para poder ajudar. A gente precisa da boa vontade e de carinho deles, né? E quem quiser está convidado a conhecer, eu posso deixar depois meu número aí, né? Quem quiser contribuir também. Normalmente eu não gosto de receber dinheiro, apesar do grupo ter uma conta que a gente precisa, mas eu prefiro que as pessoas colaborem fazendo uma ação.
que ela, se quiser contribuir com o kit, que vá no supermercado com papel higiênico, uma escova de dente, um sabonete, uma pasta, que é o kit que a gente leva. As meninas ganham um absorvente e os homens ganham um Prestobar. Dê isso, compre, nós vamos retirar. Se tiver roupa, principalmente de homem, inclusive eu me incluo nisso, né, que a gente nunca doa, a gente só doa quando está no final rasgado, né, a gente precisa desapegar um pouco. Então a gente promove esse tipo de conceito. É a ação que vai gerar mais ação de amor. Olha, nós temos um projeto, meu projeto de vida eu tento, e meu sócio é uma pessoa também que pensa da mesma maneira que eu, acho que é por isso que nós somos sócios, né? Porque senão a gente já tinha brigado faz tempo. Aliás, nós brigamos pra caramba, mas a gente sempre briga por uma melhoria. A gente usa hoje esse conceito profissional da imobiliária, tudo, para levar uma alegria para as pessoas. O que a gente encara? Por exemplo, uma imobiliária, o que ela faz? Ela loca, vende, administra. Se ela loca, a pessoa está procurando um teto para cobrir. Então a gente tenta, junto com o proprietário e com o locador, dar a melhor qualidade para aquela pessoa. Na venda, é difícil, os jovens hoje eles não querem conversar, mas quando eles conversam com a gente, e isso os cabelos brancos ajudam, a gente, quantas vezes nós já mudamos o perfil da casa que ele queria? Porque o que ele quer comprar não é o que ele gosta. E às vezes o dinheiro não é um impeditivo. Então a gente tenta conciliar isso, toda essa experiência que a gente tem com a energia que a pessoa tem com a casa. E graças a Deus, as pessoas que compram tornam os nossos amigos. Aí a gente acaba tendo que fazer mais social ainda e a gente leva também para esse lado, se possível, né? E hoje também a gente constrói. E toda a casa que a gente constrói, às vezes constrói para venda, tudo, mas a gente constrói como se fosse nossa, né? Para vocês terem uma noção, as esposas minhas, do Gervásio, meu sócio, elas vão na casa fazer um check-in. Porque o arquiteto desenha de um jeito, só que eu não uso casa. Quem usa casa normalmente são as esposas. Então, só não, isso aqui não fica bom assim, a gente muda, porque a gente encara isso como um bem-estar de quem vai comprar, como se fosse nosso. Então a gente tenta levar esse conceito de um ganho, né, que é uma alegria para quase todo mundo da população ter uma casa, um teto para morar, com essa energia bacana. E auxiliar também, principalmente de documentação, as pessoas aqui na região de Cotia são pessoas carentes, a gente entende isso, não tem tanto conhecimento jurídico e apesar da gente ser engenheiro, a gente tem um conhecimento jurídico bom, a gente leva esse conhecimento, não cobra, explica, tenta dar melhor. Pensa em você e pense em uma palavra para te definir. Corajoso. Não tenho medo não, às vezes eu também me preocupo com isso, de todos os lados, porque se eu tivesse medo eu não tinha feito metade do que eu fiz. Eu preciso de amparo para ser corajoso, mas eu tenho esse amparo. Say